Olá pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma noite, em mais uma quarta-feira do nosso projeto Pescando Conhecimentos. Hoje estaremos aqui num tema extremamente relevante, importante para difundir, cada vez mais a nossa atividade, a piscicultura, só que desta vez aliada à produção de hortas orgânicas em tudo e qualquer local. Imagine você produzindo o seu peixe numa varanda, num quintal, numa sacada e de forma paralela produzindo a sua horta orgânica. Então hoje o nosso tema vai ser aquaponia domiciliar. Não somente domiciliar, vamos tratar também a respeito de outros tipos de sistemas. Juntamente com a Jussara, que eu acho que já está aqui presente conosco. Vamos aguardar mais alguns instantes para o pessoal adentrar em nossa sala. A Tamires falando, show, muito massa, que legal, é isso mesmo. Para quem é entusiasta, para quem está se formando, até mesmo para os profissionais, as pessoas que gostam de cultivar peixes, é um tema excelente. E nós vamos abordar uma série de aspectos aí que prometem nos garantir uma excelente live. Sejam muito bem-vindos todos. Saudar aqui alguns colegas, Camila, Ávila, Aldir, Tamires, Tayan. Opa! Como de praxe, eu gosto de sempre agradecer, temos que ser muito gratos a todos os nossos colaboradores. Então vamos lá à lista. Pessoal da Engepesca da Unesp, sempre conosco, divulgando também o nosso trabalho. Saudações a todos. Recomendo a todos seguir essa turma toda. O pessoal do Aqua Oportunidades, do pessoal do Zootech in Live, pessoal do Laboratório de Engenharia Aquícola, capitaneado pelo grande amigo e doutor, professor Esner Magalhães, a Elidete Pacheco, a Yasmin Rocha, as meninas do Aquicultura para Elas que estão aqui presentes. Saudações, meninas. Elizabeth Miranda e o pessoal da Agroagenda. Muito boa noite. Então, vamos lá. Pronto, vinheta correu, então vamos dar início. Saudações aí, pessoal, todos. Eu acho que a nossa convidada já está aqui presente, sem mais delongas. Vamos chamá-la para adentrar aqui em nossa sala. Nossa convidada de hoje é a Jussara. Jussara, você está aí presente? Está parecendo aqui para mim que você está indisponível para lhe chamar. Verifica aí, tenta me enviar um convite para participar do vídeo. Saudações aí, Aldi. Boa noite também. Meu grande amigo Alexandre Monteiro. Vamos lá para mais essa live, sim. Niraldo, deixa o pessoal ir chegando. Teve um probleminha aqui. Vamos tentar novamente. Deixa eu ver aqui pelo WhatsApp também. Pessoal, tem algum questionamento? Vocês já podem mandar. Na verdade, mandem de onde vocês estão falando, que dá uma noção da abrangência aí do nosso projeto, certo, pessoal? Se puderem colocar a localidade de vocês, eu agradeço imensamente. Vocês nos ajudam também divulgando essa live ao vivo, apertando no coraçãozinho. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal da Parnaíba, olha aí, que legal. Tamires, Boa Vista, Roraima, Brasília, eita, tem gente de tudo que é lugar, realmente. Olha lá, já tem até pergunta aqui aparecendo, vamos já responder, tá, pessoal? Vamos aguardar, por gentileza, a nossa convidada. Agora sim. Está adentrando. Convite realizado com sucesso. Parnamirim, Manaus, Maranhão, agora sim. São Paulo, Ceará.
Olá, Jussara, muito boa noite. Tudo bem, Lian? Como Tudo está? jóia, tudo certo, graças a Deus. Espero que você e todos aqui presentes estejam bem, com a saúde em dia. Sim, E vamos para mais sim, uma sim. live do nosso projeto. Antes de mais nada, eu gostaria de te agradecer, Jussara, pela disponibilidade. A gente já havia conversado alguns dias atrás. Eu vi o seu trabalho, achei extremamente interessante. E eu acho que é um tema que chama muita atenção, né? Porque tem muita gente querendo criar peixe. E aí imagina criar peixe de forma aliada a uma horta orgânica. Então, é simplesmente sensacional o trabalho que você está desenvolvendo. Como de praxe, eu vou ficar mostrando aqui os vídeos, fotos, para ilustrar e a gente interagir cada vez mais. Certo, pessoal? Obrigado aí pela presença de todos. E, Jussara, eu te passo a palavra para você fazer a sua apresentação, certo? Da sua formação, a apresentação da sua empresa. E, mais uma vez, te agradeço a disponibilidade. Passo a palavra para você. Tá certo, Lian. Eu agradeço primeiro o seu intuito, né, de falar com a galera, com o pessoal, sobre aquaponia, essa iniciativa de mostrar o que é aquaponia para a sua região, para o seu estado, e também de nos convidar para falar sobre aquaponia. Eu fico lisonjeada de estar, né, batalhando junto com vocês sobre um tema tão grandioso, né? Eu falo que a aquaponia, primeiro de tudo, antes de lucratividade, vem saúde e meio ambiente. Então, o intuito primeiro da empresa Aquanature é falar sobre um tema, né, que aborde saúde e aborde o meio ambiente. E depois a gente pensa em rentabilidade. Então, já me apresentando, né? Meu Sim. nome é Jussara Sutani. Meu nome é Jussara Sutani. Faço mestrado em meio ambiente com o sistema de aquaponia, fazendo pesquisas sobre o sistema de aquaponia, né? E nós começamos há 5 anos atrás estudando a aquaponia com alguns artigos, alguns sistemas internacionais. E o que me chamou a atenção foi isso, ter uma produtividade com uma proteção no meio ambiente. E eu comecei a ver esse sistema de aquaponia já apaixonada por peixe que sou, né, pela natureza. Eu falei, poxa vida, é um sistema que seria ótimo da gente trazer isso, né, cada vez mais pelo Sim. Brasil. E como o sistema, Lian, tinha no mundo inteiro, mas o Brasil ainda tinha poucas coisas, eu imaginei isso a ser um sistema comercial, que a gente possa ter grande produção, né, vasta produção, protegendo o meio ambiente e ainda com economia, que são as vantagens da aquaponia. E depois a gente fala sobre isso. Então, Perfeito. o primeiro de tudo, eu comecei a pesquisar, fazer pesquisas. Como se dava um sistema de aquaponia, né? Como crescia as plantas, como manter uma água boa para os peixes. E aí nasceu o nome de Aquanature, com uma empresa falando primeiro de produtividade. Primeiro, falando da parte de produção, peixe e hortaliça. E como eu comecei a publicar isso, a mandar para a rede, todo mundo começou a procurar a gente, né, Sim. por querer aprender. E aí nasceu a aquaponia, a Aquanature, em uma empresa de médio porte. A gente enfrentou isso, né? Certo. Vamos lá. Então, hoje nós temos já serviços, né? O intuito sempre nosso foi o aprendizado, sempre, primeiro de tudo, embutir um conhecimento de aquaponia para as pessoas, tanto de baixa renda, tanto de querer produzir uma produção alimentícia, que é o que nós temos muito hoje, precisamos na agricultura. E aí eu comecei a fazer, associar, né, o aprendizado, que são as nossas consultorias e apostilas, com a parte de produção, com a parte de serviço e produtos sobre aquaponia. Então a gente Certo. calhou
porque, Elian, de ponta a ponta do Brasil, todo mundo tinha duas... Primeira coisa, a defasagem de aprendizagem, como era a técnica mesmo, e segundo, encontrar material. E aí a gente tem os serviços e produtos, que é o nosso trabalho dentro da Aquanature. E aí estamos aqui, né, batalhando, falando sobre de ponta a ponta, né, maravilhoso, Exato. né? Eu sou um entusiasta, como eu falei, sempre falo nas minhas lives, e eu gosto muito de pessoas que são empreendedoras, né? Eu comecei minha vida como empreendedor, na verdade, aí depois fui para o serviço público, né? Mas é uma batalha. A gente sabe a dificuldade que é para iniciar um projeto, né? Abrir uma empresa, toda aquela burocracia, mas tem que tentar, não é não? Eu acho que o caminho Claro. é esse. Eu vou, a partir de agora, como eu sempre tenho feito, colocar as fotos. Então, eu vou reduzir aqui a minha tela, tá bom? Legal. E assim, Vamos lá. antes de reduzir, eu já queria te fazer o primeiro questionamento. Fala um pouquinho para a gente o que é aquaponia e os princípios básicos. Tá. E os seus princípios básicos. Tá, então vamos lá. A aquaponia, ela é uma junção, né? Ela é uma junção da piscicultura, aquicultura, com a horticultura, a agricultura, né? E é um sistema que a gente integra, né? Faz uma simbiose desses dois meios de produção, né? Produtivo, peixes e hortaliças. Isso tudo é dentro de um único sistema e é uma junção, por isso se dá o nome de aquaponia. Nada mais é que os princípios, né, que a gente tem no sistema de aquaponia é a amônia desse peixe, ou até mesmo a gente pode ter a aquaponia com qualquer peixe, camarão, rã, com qualquer animal que libere amônia na água. Por quê? As bactérias, né, nitrificantes que tem dentro de um sistema biológico, que depois eu abordo um pouco sobre isso, Sim. Ela vai transformar a amônia liberada pelo peixe, pelo camarão e pela rã em nutriente para as plantas, dentro de um filtro biológico. Então, a aquaponia, a integração de aquicultura, isso aí, nessa fotinha aí mesmo, eu consigo trabalhar ela para vocês. Então legal. Isso. Dentro do sistema, né, em simbiose, plantas e peixes, a gente tem também o terceiro ecossistema, que é o biológico, das bactérias nitrificantes. E para nós, é muito importante dois tipos de bactéria, a Nitrobacter e a Nitrosomonas. Porque a amônia, nitrito e nitrato, para os peixes, são toxinas que causam morte, causam danos para o meu peixe e um cultivo. Dentro de um sistema de piscicultura, a gente tem um filtro biológico que retira essas toxinas, a amônia, o nitrito e o nitrato. Nós da aquaponia, nós deixamos o nitrato porque as plantas irão absorver pelas raízes e retornar uma água límpida aos peixes. Por isso, um sistema em simbiose. Como vocês conseguem ver na foto, a ração é o primeiro insumo que a gente coloca na água para os peixes nutrir, crescimento. Lembrando, Lian, que a gente precisa falar do seguinte, abre parênteses aí, como o sistema de aquaponia é a junção de piscicultura e de horticultura, o sistema de piscicultura a gente mantém tudo que há de importante, necessário dentro da piscicultura. Ração dos peixes, qualidade de água, temperatura. Na horticultura, a gente vai obedecer tudo que nós precisamos para as plantas crescerem. Nutricional, a quantidade de água e tudo mais. Como é uma junção, a gente precisa ter um outro ambiente, que é as bactérias que eu estava falando. Então, o primeiro insumo que a gente vai colocar é a ração para a engorda dos meus peixes. E nessa ração também, nessa foto aí, também me libera amônia, né?
pelos dejetos que o peixe, na conversão alimentar, né, elimina na água, e também aqueles nutrientes de proteína bruta que tem a ração. Então, toda essa água ela vai para um filtro. Nesse filtro existe mídias biológicas, mídias filtrantes. No caso, nós trabalhamos com a MBBR. Nessas mídias vão ficar agregadas essas bactérias que vocês estão vendo aí, a Nitrobacter e a Nitrosomonas. Na presença de amônia, essas bactérias naturalmente vão se formar dentro desse filtro. Na presença de amônia, a Nitrosomonas transforma a amônia em nitrito. E, na presença de nitrito, a Nitrobacter transforma o nitrito em nitrato e deixa o nitrato. Esse nitrato vão ser absorvido pelas raízes. E aí, essas raízes, num sistema de recirculação, absorve o que é necessário a ela e deixa, né, retorna essa água límpida aos peixes, num sistema de recirculação. Então, esse é o princípio básico. Uma coisa que o pessoal erra, Lian. Muita gente pensa que a aquaponia é feita dos dejetos de peixe. Não. A aquaponia não é feita dos dejetos. A aquaponia é feita dos nutrientes transformados pela bactéria e pelos nutrientes dissolvidos na água da ração. Mas os dejetos do peixe fica decantado no nosso sistema de decantação, né, o sedimentador, que aí depois a gente vai bater um papo também mais específico com isso. Mas deixa claro que o sistema de aquaponia é transformado na amônia. Sim. Esse vídeo ajuda a explicar? Ajuda muito, isso mesmo, Lian. Opa! O que vocês Que bom. O que vocês estão vendo, você consegue ver, Lian, me fala você, em volta dessas mídias, em volta dessas mídias, uns pelinhos brancos? Sim, claramente. Perfeito. Essa é uma mídia que eu consegui capturar dentro do meu filtro biológico para que nós consigamos ver a olho nu, porque essas bactérias a gente vê em microscópio. Para você ver tanto a potência dessa mídia biológica, MBBR, que a gente consegue ver as bactérias a olho nu. E essas bactérias aí é o que aloja nessa mídia biológica, né? E aí é transformada a amônia por essas bactérias aí. Então, perfeito, a gente precisa dar uma condição para ela também. Aqui dá para a gente abordar? Ou isso, dá sim. Você consegue ver. Olha lá. Você consegue ver dentro de um filtro biológico, essas mídias, ela precisa estar em movimento. E todos esses pelinhos que você consegue visualizar são as bactérias nitrificantes. É claro que, como num terceiro ecossistema, a gente precisa também obedecer ao ambiente delas. Assim como o peixe, como as hortas, as hortaliças, as plantas, né, o vegetal, as bactérias também. Você vê aí, tem algum dejeto de peixe nessa água? Não, a água é límpida. Só se tem essas bactérias aí. Perfeito. Olha lá, que legal. A gente precisa manter uma ótima qualidade de água para elas. Certo, perfeito. Então, nesse sentido, eu visualizei que vocês trabalham com 3 tipos de sistema, né? Tá muito interessante. Eu falei para o pessoal que a live seria muito legal, né? Muita informação, tem muito vídeo, tem muita foto ainda para ser mostrada. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os tipos de sistema que você tem comercializado. Tá. Para essa facilidade de produto e aprendizado, nós vimos as dificuldades das pessoas em entenderem o processo de montagem e toda a parte de manejo nesse sistema. Então, eu sempre pego nas deficiências e nas dificuldades para a gente conseguir abordar, né, melhor para o nosso cliente, o nosso amigo, né? A nossa pessoa que entra em contato conosco, que eu chamo mais de amigo do que cliente, viu, Lian? Porque se torna um amigo. Então, eu montei
três modelos de aquaponia. O primeiro é esse que você está vendo aí, que é o domiciliar. Por que domiciliar? A quantidade de plantas dele é 42 plantas. É como se tivesse uma produção escalonada para uma família de 3, 4, 5 pessoas pudessem absorver, né? Perfeito. Usufruir dessas hortaliças semanalmente. Então, esse sistema é muito pequeno e cabe em qualquer lugar. Quintal, varanda, chácara. Ele tem 1,40 m por 1,40 m, 42 plantas e tem um custo muito baixo. Então, esse eu diria que seria um sistema para segurança nutricional alimentar. E lembrando que, além desses kits, eu produzi um manual. Esse manual é um manual passo a passo. Então, para a pessoa que quiser adquirir tanto a bancada quanto os kits, né, que envolve a bancada, que envolve as mídias biológicas, também vai adquirir esse manual, porque ele tem todo o manejo, toda a parte de dimensionamento hortaliça e peixe, como eu faço as minhas adaptações, como eu faço a maturação dos meus biofiltros, um passo a passo muito minucioso. Certo. E aí, nessa segunda foto que você mandou, pode mudar aí, Deixa Liana. eu ver aqui qual foi. Se foi essa? A outra. Essa. Isso. Pronto. Esse daí já é um sistema de 6 metros. É um sistema de aquaponia com uma bancada que tem um tamanho de 6 metros. Essa bancada, eu penso para aquele pessoal que queira fazer uma renda extra, quer usufruir para sua família, mas quer ter uma renda extra, quer vender para o vizinho, ou quer iniciar, aprender a técnica e depois ampliar o sistema para o sistema comercial. Então, a gente também tem ele. Então, tem as bancadas de 6 metros, todas elas vão com a manual. E você pode adquirir tanto a bancada, Jussara, eu tenho as bombas eu já tenho mídia biológica, eu preciso só da bancada. Também vai com o manual. Então, tem o manual para bancada domiciliar, manual para bancada de 6 metros e para 12 metros. A bancada de 12 metros... Não sei se eu tenho aqui, deixa eu ver. Acho que não. Acho que talvez a não mandou. Essa é do Senar. Não, Certo. Acho que não. Essas bancadas, ela tem isso. Essas bancadas, essa bancada de 6 metros tem a capacidade de 192 plantas. A primeira é 42, a segunda 192. 192. Certo. Isso, perfeito. Agora, uma bancada de 12 metros, eu já diria que a pessoa quer fazer um sistema comercial, quer verificar como está o seu mercado para hortaliças sem agrotóxico, para peixes e aí ampliando. A bancada de 12 metros, lembrando que, como eu falei lá no início do nosso bate-papo, Lian, sim, a gente precisa obedecer o tempo de hidroponia. Toda a parte hidropônica, limítrofe de bancada, a quantidade de água, todo a gente vai fazer na mesmo pé da hidroponia. Lembrando que hidroponia não é só a hidroponia que o pessoal conhece, que são os químicos, né? Que o pessoal já conhece. O cultivo em hidroponia é o cultivo sem solo. Por isso que eu falo de hidroponia, porque é uma bancada hidropônica. certo. Não relacionando a hidroponia convencional que a gente conhece, tá? Então, isso, olha aí, uma produção Que legal. top. Uma produção top. Então, a bancada de 12 metros teria 384 plantas. A bancada também de 12 metros. Então, aí já seria uma produção mais escalonada, uma produção mais comercial, que a pessoa já quer tirar uma renda, né? Então, Muito a gente tem esses interessante. 3 modelos. Na verdade é fascinante, né? Olha, já tinha gente falando até que quer comprar, olha aqui. Que Entre em legal. contato conosco, sem problema. Mais na frente a gente repassa aí todos os contatos, Sim, né? sim. Que é bem interessante. Agora sim, uma pergunta que eu queria te fazer. Qual é a estrutura mínima, por exemplo, para esse domiciliar que a pessoa deve ter na sua casa?
E com relação à Olha, água, com relação à energia, né? isso, isso. Tem uma foto Com aí relação à água, com relação à energia, né? isso, isso. Tem uma foto aí que você passou que tem a dinâmica de água. Tem as bolinhas lá de água, que dá para explicar, que as pessoas vão entender bem legal. Tá lá nas Certo. fotinhas de ração. Vê Vamos se você ver consegue aqui. achar. É foto ou vídeo? É foto. Não é uma foto. É aquele desenho que eu te mandei sobre Hum, ração, sobre a dinâmica. Antes, isso, esse aí. Isso. legal. Qualquer sistema de aquaponia que você for adquirir, qualquer desses, vão ter essa dinâmica de sistema aí. Vai ter o tanque dos peixes, que é onde começa tudo. Vai ter um sistema de decantação, que é uma estrutura, pode ser uma bombona, pode ser uma estrutura de funil, que é interessante, para decantar as fezes dos peixes. Qualquer sistema, Certo. tanto domiciliar, tanto 6 metros, tanto 12 metros. Depois do decantador, a gente vai instalar um sistema de biofiltragem, que é onde moram as nossas bactérias. E posteriormente a gente tem as hortaliças, que você vai fazer ou na bancada 12 metros, 6 metros ou domiciliar. Então, lembrando, para você que quer montar o sistema de aquaponia, você já tem que ter lá na sua cabeça que você tem que ter esses compartimentos. O Perfeito. tanque dos peixes, o decantador para decantar os dejetos do peixe, o biofiltro para transformar amônia em nutriente e o canteiro vegetal. Que aí esse canteiro também tem sistemas em floating, tem sistemas em cama de cultivo e o nosso é NFT. Então, no nosso caso, seria as bancadas de NFT. E depois das bancadas retorna ao tanque dos peixes. Então, qualquer estrutura que você for adquirir, você vai ter em mente que você vai construir essa recirculação. Tanque dos peixes, decantador, biofiltro e hortaliças. No caso nosso, da nossa bancada domiciliar, se você quiser Certo. colocar ela aí, Lian, Vamos lá. Boto sim. você vai perceber que o que muda é a quantidade de hortaliça. Isso, pode manter nessa, se você quiser. Perfeito. O que vai depender é o cálculo ali de quantidade de plantas, o cálculo de quantidade de biomassa de peixe, lembrando que biomassa é muito diferente de unidade, né, Liana? Tu bem Sim. sabe isso, né? A gente pode falar também com propriedade. A gente não conta unidade de peixe, a gente conta quilos de peixe. Por que quilos de peixe? Porque quanto maior for a minha tilápia, maior a eliminação dela, né? E maior a conversão também. Então, em quilos de peixe vai ser o meu tanque. Eu preciso ter o meu tanque também relacionado à quantidade de peixe, relacionado à quantidade de plantas. E dependendo do meu tanque, eu tenho que ter um cálculo exatamente para eu dimensionar quanto é que vai ser o meu biofiltro, quanto é que vai ser o meu decantador. Por isso que cada sistema desse tem um cálculo de dimensionamento, Específico. um cálculo de tanque específico, tudo matemática, por incrível que pareça. E uma qualidade de água, eu tenho que ter um cálculo de decantador, sedimentador, biofiltro. Então, todas as estruturas vão ter os mesmos padrões. Só muda a quantidade de água, a quantidade de peixe, quantidade de tanque, tamanho de tanque, e assim vai. Certo. Olha, tem um questionamento aqui com relação ao manual, sim. É o Tayan que está falando. Saudações aí, meu amigo Tayan. Quanto tempo, rapaz? Tudo bem? Enfim, ela vai falar mais na frente com relação ao manual, mas se quiser adiantar já também. Eu posso falar assim, Tayan, é o seguinte, esse manual a gente vende junto com as bancadas, a gente não vende ele separado. Por quê? Como a gente já faz um dimensionamento sobre o tipo de sistema que você vai adquirindo, esse manual para você não seria interessante. Agora, a gente tem as apostilas. A apostila, sim. A apostila que você que queira começar com o sistema de aquaponia e quer entender de projeto,
quer entender como eu faço esse dimensionamento, esses cálculos matemáticos com que eu falei, de retenção de água, de proporção de hortaliça, peixes, plantas. Então, eu tenho que adquirir uma apostila que a gente também faz a venda dela, viu, Lia? Então, Certo. nessa apostila tem todos os cálculos, tem toda a parte de manejo, Olha aí. montagem. Exato. Boa, Lia. Ó, aqui você vê na sua direita, aliás, da foto da esquerda, né? O manual, e a outra é a nossa apostila que nós desenvolvemos com tudo. Como é cada sistema, como construo o meu decantador, como eu construo o meu sistema de filtragem. E aí eu tentei melhorar ao máximo, né, a qualidade desses produtos e a eficiência desse aprendizado muito didaticamente. Olha, tem uma pergunta aqui do Wilson. Brandão também, ó, não sei se é parente. Saudações, meu querido Wilson. Ele pergunta qual é a manutenção do sistema. Tem alguma rotina aí de limpeza da bancada? E tem uma outra também que eu ia te perguntar com relação à aeração. Tá. Se você puder falar um pouco sobre aeração e limpeza. Tá, vamos lá. O sistema de aquaponia, ele precisa de uma aeração, porque a gente está trabalhando com os peixes. O peixe, ele precisa de uma aeração 24 horas, né? Quanto maior a quantidade de oxigênio dissolvido em água, melhor vai ser a qualidade, né, nutricional, a qualidade do meu peixe e o crescimento dele. Então, a oxigenação é primordial para a piscicultura. E também, querendo ou não, e pouca gente sabe, a raiz da minha hortaliça precisa também de uma oxigenação. Ela respira, né? Ela tem um tempo de respirar, ela faz fotossíntese, ela faz uma troca gasosa. Então, a minha hortaliça também precisa de oxigenação. E as minhas bactérias, como é um ser vivo, ela também precisa de oxigenação. Só que em graus diferentes, em quantidade maior para os peixes, em quantidade razoável para as minhas plantas e para as minhas bactérias. Mas, lembrando que o sistema de aquaponia, ela tem dois princípios. O princípio da oxigenação para os meus peixes, porque ele é ali praticamente o meu carro-chefe. É dele que vai vir o meu nutriente. Então, eu preciso ter ele saudável, ele respirando, ele bem. Agora, em nível menor para as minhas hortaliças. E as minhas hortaliças, eu preciso recircular. Então, falando de bomba, eu teria uma bomba, isso, uma bancada de 12 metros, perfeito. Olha o tamanho dela, a diferença. 384, não é isso que você falou? Cada bancada. Isso. Excelente. Então, voltando lá. Então, eu preciso ter, né, uma bomba para minha recirculação, que eu preciso levar essa água do meu biofiltro lá para as minhas hortaliças. Ali tem um tempo intermitente, um tempo de timer, um tempo com água, né, irrigação, e um tempo sem irrigação. E agora, os meus peixes é ali contínuo, a minha oxigenação é contínua, tá? E aí, você me perguntou da manutenção, correto? Isso, limpeza, né? Que é interessante saber qual é a rotina, né? Com relação à limpeza, agora, nesse momento. Isso. As limpezas é o seguinte, o decantador, como tem ali todo o dejeto, principalmente tilápia. A tilápia, ela suja muito. É um peixe que ela dejeta muito. Então, ali, dependendo do quilo de peixe que eu tenho dentro dos meus tanques, eu preciso dar a manutenção no meu decantador. Então, apesar da qualidade de água ser eficiente dentro do meu decantador, né, o jeito, né, mecânico que eu preciso dar para minha água, os meus resíduos, eles vão ficar lá retidos no fundo do meu decantador. Só que se eu não der a manutenção, eu não abrir uma válvula, no caso a gente faz registro lá no fundo desse decantador, se eu não abrir,
ele fica muito sobrecarregado e essa sujeira começa a não decantar mais e subir na flor d'água. E essa sujeira é para o meu biofiltro. Então, o meu decantador, eu preciso ter uma limpeza ali, dependendo da quantidade de quilos de peixe, diariamente, semanalmente ou quinzenalmente. É você que vai ver a carga, né, de resíduo sólido que está saindo do meu tanque, como é que está o meu decantador. Eu costumo já prevenir. Então, uma vez por dia, no final ali, eu abro o meu registro, deixo ali os meus dejetos saírem. Nesses dejetos, Liane, você Sim. pode fazer 2 portas. Não sei se você já pesquisou, mas biofiltro, aliás, biodigestor para dejetos de peixe, Uhum. perfeito. Esses dejetos de peixe a gente também pode, em vez de descartar, você Sim, pode sim. colocar num biodigestor. Biodigestor. Agora, se você tem ali horta frutífera, né? Se você tem um plantio de frutas, você pode também tirar esse resíduo que né, é um fertilizante e ir lá para as suas plantas, para as suas frutas. Essa é a primeira manutenção primordial dentro do meu sistema. O biofiltro não é para você dar manutenção, a não ser recolocar a água, né, que minhas plantas absorveram, né, e também a atmosfera, né, porque há muito sol quente e a absorção pela atmosfera. E no biofiltro, como tem mídias biológicas, você não faz nenhuma manutenção nela, porque se você colocar qualquer água de cloro, se você lavar, você mata e tira todas as suas bactérias. Então, Sim. não pode limpar. Nunca pode limpar o biofiltro, a não ser que estiver muito sobrecarregado, deu problema lá no seu decantador e tudo mais. Outra manutenção primordial, as minhas bancadas. As minhas bancadas, eu colhi, fiz a minha colheita, eu desovei a minha produção, eu vou limpar as minhas bancadas. Ali eu taco uma água de VAP, faço uma água com pressão para poder higienizar. Como a gente sabe, todo o sistema, né, ali pode parar algas, né, pode ter fungos, bactérias. Uhum. Então eu preciso limpar a minha bancada. Essas são as manutenções primordiais. Os cuidados é você ver qualidade de água, como é que está a minha amônia, se a minha amônia está zero, próximo ao 0, próximo ao 25, perfeito. Como é que está a minha oxigenação? Das minhas plantas, eu tenho alguma deficiência, eu tenho algum problema de praga, tripes, pulgões. Então, praticamente, são essa diária que você tem no sistema de aquaponia. Certo. Eu vou te fazer um questionamento bem prático, assim. Imagina uma pessoa que está na sua casa, que quer começar com um sistema domiciliar. Esse com 42, né, hortaliças. E o que ela tem que fazer, basicamente, na rotina do dia? Acordou, tem que fazer o quê? Tem que dar alimento, né, para os animais, mas basicamente, o que seria o dia a dia de uma pessoa que quer colocar isso na sua residência? E aí... Tá. Tem já algum questionamento aqui também com relação à suplementação nutricional dos vegetais? Como é que é feito? Consumo de energia se aumenta? Mas a rotina do dia, certo? Tá. Ali arraçoar os peixes é primordial, porque são a porta de nutriente, né? Para as plantas e para os peixes. Arraçoou. Ali eu vou ver a minha qualidade de planta, porque querendo ou não, Liane, a gente não coloca nenhum tipo de agrotóxico, nenhum pesticida químico. Então, é claro que eu vou ter algumas pragas, isso é normal para qualquer tipo de cultivo. Então, eu vou lá olhar se eu tenho alguma praga, se eu não tenho. Se eu tenho, eu faço caldas orgânicas, produtos biológicos, que hoje tem muito no mercado, graças a Deus, né? Então, só verificar isso. Diariamente, é arraçoar meu peixe, ver a qualidade de planta, fazer o meu plantio, fazer a minha colheita. Isso é diário. Agora, eu costumo falar que você faça uma rotina. Quando é que eu vou plantar no dia da semana? Quando é que já está próximo a minha colheita?
eu faço os meus testes a cada 15 dias. Se a minha água está legal, eu vou fazer cada um mês. Então, rotineiramente mesmo, é ver a saúde das minhas plantas e arraçoar meus peixes. Agora, a prática é você que vai denominar, né? Não é muito fácil, o sistema de aquaponia é muito tranquilo, mas precisa ter cuidados. Como tudo, né? Um kit colorimétrico daqueles é suficiente, né? No dia a dia. Tranquilamente. Tranquilo. Olha, o Fábio está preocupado com relação à questão da água com cloro, né? Qual é a água que a gente utiliza? Né? Olha, a água com cloro, o cloro é muito volátil. Então, ali com 20 a 30 minutinhos, água decantada, o seu cloro já foi eliminado. Então, aí você pode usufruir, você pode tranquilamente. O que eu tomaria cuidado é com a dureza da água, né? Que tem muito problema de tamponamentos, problemas de qualidade de água e também com salinidade. Pessoal do Nordeste que queira colocar o sistema de aquaponia, aproveitando a salinidade para cultivo de camarão, perfeito. Cultivo de tilápia, ela suporta, mas a hortaliça com a presença de sal não é interessante. Ela não cresce, ela tem uma dificuldade de crescer. Então, em questão de água, praticamente é só isso mesmo. Essas nuances que a gente precisa estar de olho, né? Olha, tem uma pergunta interessante aqui. Pessoal, seria bom vocês falarem, no início tinham poucas pessoas, né? Logo no início da live, mas agora seria interessante vocês falarem de onde vocês estão participando, certo? Isso nos ajuda aqui a gente ter a noção exata da abrangência. Ela falou do Nordeste, se tiver alguém do Nordeste, pessoal daqui do Norte. Olha, o Kleber, ele está perguntando o seguinte, é possível montar um sistema comercial com foco e lucro principal para os peixes? Peixes, sim. Interessantíssima essa pergunta. Isso, é interessante. É interessante e demanda a parte de mercado e a parte de dimensionamento. A quantidade de quilos de peixe para as plantas, eu diria, ali, lançando uma pulguinha atrás da orelha, eu cultivo muito menos peixe e muito mais hortaliças. Essa é a primeira questão que eu preciso ter em minha mente. Segundo, tempo de cultivo. O meu peixe, a minha tilápia, Lian, de 0 a 6 meses, ela tem 500 gramas, 600 gramas. De um ano, ela tem 800 gramas a 1 quilo, correto? Perfeito. Agora, a minha hortaliça, ela tem 30 dias de cultivo. Então, eu pesaria a quantidade de peixe, eu preciso menor e maior hortaliça. Agora, a minha produtividade é mais rápida para a minha hortaliça. Coloca aí 6 meses para o cultivo de tilápia, a 30 dias para o cultivo de plantas. Sim. Qual produtividade vai me ter, né? Eu ter mais uma renda maior? Beleza. Agora, se eu quero ter um olhar aos peixes, lembrando que a gente trabalha em biomassa de peixe, correto? Sim. Se a gente ter um peixe alevino, ele vai ter um pouco amônia. Se eu tenho tilápias já grandes, né, já gordas, ela vai me ter um tanto de nutriente. Agora, se eu fizer ela escalonada, para que não tenha defasagem, né, deficiência de nutrição para as minhas hortaliças retirando esse peixe, aí tranquilo, beleza. Isso se dá a escalonamento. Escalonamento de peixe, escalonamento de plantas. Mas isso é tudo em projeto, Lian. Você precisa estudar a técnica, colocar o mercado, colocar na ponta do lápis o que você quer de produção, né? Lembrando que a hortaliça é muito mais abrangente, né? Produção muito mais rápida do que peixe. Não sei se eu respondi. Sim, perfeitamente. Jussara, bora interagir aqui com o pessoal. Vamos lá. Tem gente de Porto Velho, o Carlindo, a Fernanda, sempre conosco. Saudações, Fernanda, de Santa Catarina, pessoal de Rio Grande do Norte, o Fábio, Mylon de Cuiabá, o Wilson de Salvador, Alexandre de Luiz Correia, Sandro de Santarém, pessoal do União Piauí, Macapá, Abaetetuba, Manaus, Paulo Afonso,
Rio Branco do Acre, Santarém, Manaus, enfim, tá Ui, a diverso. gente de ponta a ponta no Brasil. Roraima, olha, Cleis, Abaetetuba aqui no Pará. Legal. Que bacana, gente. Dourados, olha aqui, muito legal, pessoal. Assim, eu queria te perguntar com relação se existe algum tipo de efluente nesse tipo de sistema, né? E reposição de água diária ou eventual, como é que funciona com relação a isso? Tá. Eu te falei, Lian, que a gente faz a manutenção do decantador, correto? Certo. Essa manutenção seria um efluente que nós escoaríamos do decantador. A quantidade de água que eu retiro do meu decantador é a quantidade de água que eu vou repor em dia de manutenção. Então, por exemplo, num tanque aí, num sistema domiciliar, que a gente tem praticamente 100 litros dentro do filtro decantador, nós escoaríamos, pelo menos em dia de manutenção, ali até 10%, 20% de água dele, para a gente tirar, né, esse dejeto. Beleza, tirou, eu vou colocar esses 10%. 20 litros, 10 litros que eu tirei, eu vou recolocar. Essa é o primeiro efluente que a gente vai tirar e é o único efluente que a gente retira do sistema de aquaponia. Lembrando que o sistema de aquaponia, a gente tem uma economia de 90% de água. Lembra que eu falei no começo que é um sistema de recirculação? Uhum. Como ele é recirculatório, a gente não vai fazer TPA. A gente não vai troca parcial de água, né, o famoso TPA. A gente não vai tirar água do meu tanque, a não ser se eu for escoar os meus peixes. Aí já é uma outra coisa. Agora, o que eu vou economizar? 90%, por quê? O que absorve das minhas plantas e o que absorve pelas minhas atmosferas. Então, eu só vou fazer a reposição da minha água. Então, se eu tenho uma bancada de 6 metros, como essa, por exemplo, a gente repõe em torno aí, 2 vezes por semana, pelo menos 5 a 10 litros de água. É quase nada. Pois é. É quase nada. Excelente. Então, por isso que eu falo que o sistema você não joga nada no chão, você não usa pesticida, você tem uma economia de energia, você tem economia de água. Putz, não tem como não falar que é uma proteção ambiental e alimentar? Não tem como. É excelente, tudo orgânico, é sensacional. Quando eu vi o Instagram, o seu Instagram, eu falei, na hora, vamos conversar. É muito interessante o teu projeto, viu? Parabéns, é fantástico, na verdade. E assim, Obrigada. que a gente que acredita muito na atividade, né? Isso é uma forma de democratizar, todas as pessoas poderem, né, criar o seu peixe, ter a sua horta em casa. Muita gente hoje busca, né, esse tipo de alimento, né, orgânico, então isso é muito interessante. Né? Então, fantástico. Eu queria até passar um vídeo, tem um vídeo que a gente conversou aqui, que é de uns 2 minutos, aí se você puder ir explicando, seria interessante, eu acho. Certo? Tá, vamos lá. Legal, top. Esse praticamente, Lian, é o funcionamento do sistema de aquaponia. Olha lá, tu vai ver a caixa d'água, que é o tanque, né, de criação dos peixes, a oxigenação, ali é contínua para ter a saúde dos meus peixes. Essa água aí vai sair, vai lá para o meu decantador, decantei. Essa água que retorna aí é o que retorna do meu NFT, da minha bancada. Então, ela sai, vai para o meu decantador e retorna aí, já retorna límpida. Olha a qualidade de água disso. Olha aí, sensacional. Essa é a bancada hidropônica que a gente fala em NFT. Falando de NFT, Lian... Essa é a de 12... De 6 metros. De 6. Com as hortaliças aí já crescendo. Essa bancada NFT, por que a gente no Brasil trabalha com NFT? Por grande produtividade, menor espaço, menor manuseio que você tem com ela e a quantidade de água, não sei se vocês vão conseguir ver, é só um filete, é uma lâmina d'água. É uma lâmina d'água que passa... isso. É uma lâmina d'água muito pequena que passa entre as raízes. E ela vai dar o tempo dela absorver e devolver a água límpida para os peixes. Por isso que o sistema de NFT para nós do Brasil é a melhor.
porque a gente tem economia. Cada perfil desse, Lian, a gente vai calcular em torno de 1,5 litro a 2 litros de água. Por isso que a economia é muito brusca, entendeu? Então aí essa água lâmina passa, as hortaliças sugam, absorve e devolve lá naquele retorno que eu te mostrei. Muito bom. E aí você tem uma hortaliça límpida, né? Sem nada de pesticida, crescendo padronizada, que é o que o sistema, né, sem solo nos dá. Olha, você vai ver o tamanho dela bonitinho, padrãozinho, porque é o que o mercado exige hoje. Olha lá, todos no mesmo tamanho, todos no mesmo padrão. Essa é a facilidade que a gente tem. Esses caninhos que você está vendo aí é o sistema de irrigação. Isso chama-se flauta. A gente constrói ele... Ele voltou o vídeo, né? Mas... Não tem problema. Pois é, deixa passando aqui. Deixa passando. Em PVC. A gente constrói ele em PVC. E aqueles canaizinhos de água chama conector e mangueira. Cada conector daquele dá para as raízes das plantas entre 1 litro a 2 litros de água. Então é bem pouco. É só o tempo delas absorverem. E é muito simples também, né? Olha, tem uma pergunta aqui do Fábio Oliveira, com relação a essa bancada aí. Que é verdade, né? A gente tem observado muito que são circulares, cano de PVC, e aí a sua é retangular. E você observou alguma diferença de eficiência entre eles? Olha, quase nada. Na verdade, é a lâmina d'água. O que vai me demandar é a lâmina d'água. Nos canos redondos, a lâmina d'água passa no fio de luminosidade deles. E eu vou colocar e depositar a minha raiz lá. No cano retangular, eu tenho os filetes um pouco maior e as raízes ficam um pouco mais espaçadas e distribui um pouco mais a água. Mas o que vai me demandar não é se é tubulação, se é perfil redondo, se perfil retangular, mas sim a quantidade de diâmetro que eu tenho neles. Por exemplo, um cultivo de folhosas em geral, rúcula, salsinha, cebolinha, eu tenho um perfil igual a esse aí, de largura 80 por 40. Para cultivo de folhosas, diferente de tomates, que aí eu vou precisar de uma tubulação de 100 mm, né, 100 milímetros. E aí, se eu tiver um cultivo de rúcula, se eu tiver um cultivo de tempero, aí é um pouco menor. O que você precisa se atentar é no que você vai cultivar para os milímetros, o tamanho do seu perfil. Perfil para folhosas, como alface, agrião, o tamanho da sua raiz vai demandar um tipo e um tamanho de perfil. Uma produção com muita raiz é um tamanho de perfil. É isso que você tem que demandar. Agora, esse redondo, aí depende muito do que a pessoa... custo-benefício para ela, modelo de sistema, essas coisas. Perfeito. Olha, tem uma pergunta aqui do Wilson, que ele está questionando com relação a quantos meses são necessários para iniciar a produção dos vegetais com relação à produção de amônia, para se ter uma produção de nitrato para as plantas. Isso daí, me permite, mas eu tenho um vídeo muito legal, que lá no nosso canal, no YouTube, que eu mostro para ele o passo a passo. Isso chama-se maturação de biofiltro. A maturação, ela ocorre entre 10, 20 a 40 dias. Então, na primeira eliminação de amônia, eu coloquei os meus peixes lá. Ele vai começar a eliminar no mesmo momento, porque ele está respirando, ele está dejetando. E aí, a presença de amônia dos peixes vai ter a presença de colônia de bactéria, mas essa maturação dá até os 40 dias. E é natural, você no seu teste colorimétrico, você vai visualizar a sua amônia nos primeiros 15 dias em pico, aumentando, perfeito, no 20º dia em decréscimo, baixando, porque já são a segunda colônia de bactéria. E aí, nos 15 a 25 dias, o meu nitrito
vai baixar, quer dizer que a minha segunda bactéria já está colonizada. Então é um ganho, um pico de amônia, um pico de nitrito. Quando o meu nitrito baixou, já tem o meu nitrato. Esse vídeo que nós preparamos, o último inclusive no nosso canal, lá no YouTube, tem passo a passo. Eu explico todo certinho. Então, quem tiver uma dúvida, já deixa um gancho. Vai lá, assiste que você vai entender praticamente bem legal. Porque é um conhecimento muito grande. Se você errar nisso daí, Lian, você não tem produção. É verdade. A sua hortaliça não cresce. Né? Na oportunidade, aproveita e já fala logo aí o teu canal do YouTube, porque eu tenho certeza que o pessoal vai logo em seguida. Então tá, lá no YouTube a gente tem um bate-papo muito legal com o pessoal. Eu faço os vídeos de dica sobre tudo, sobre qualidade de água. E no último, como é a maturação, o nosso link lá é Aquaponia Aquanature, o nome da nossa empresa. Só digitar lá que aí vai aparecer, tem a minha carinha lá, já a pessoa já de pronto, vai ver que sou eu que apresento também. E aí o pessoal já pode ir lá assistir, tem todos os vídeos bem interessantes, bem legais, sobre bactéria, e aí vai. Excelente, Jussara. Olha, tem alguns questionamentos aqui também do professor Tiago Marinho, lá de Santarém. Saudações, meu amigo. Professor Eduardo também está por aqui. Legal. Ele fez um questionamento, já foi respondido, Tiago, lá no início da live, parte dele. A gente ainda vai falar sobre investimento, sobre custos, mais para frente. E, assim, a Ana Paula pergunta se a live vai ficar salva. Sim, todas as lives que a gente tem feito ficam salvas aqui no nosso perfil. Se vocês puderem compartilhar, a gente agradece demais. Tá bom? Eu estava olhando aqui, nós temos aproximadamente uns 3 a 4 minutos de live e eu ainda tinha alguns assuntos para tratar com você, Jussara, que provavelmente a gente teria aí mais uns 15 a 20 minutos no máximo. Aí eu queria saber se você teria disponibilidade para a gente dar essa continuidade só por esse período aí para a gente finalizar, para atender. Dá uns 15 eu acho que minutinhos, perfeito. Vamos então, lá, pronto. mete bala. Eu vou esperar aqui, ainda vou fazer outro questionamento antes da gente encerrar essa primeira parte, porque a gente ainda tem um tempo. Ele avisa aqui o reloginho no Instagram, certo? Tá. Eu ia te perguntar o seguinte, você não abordou ainda a questão da estufa. É necessário em algum momento utilizar a estufa? Olha, Lian, é necessário sim. Por quê? Certo. É uma barreira mecânica que a gente tem. Primeiro, qualquer planta, qualquer hortaliça, ela vai sentir, nesse sol escaldante, ela vai sentir. Geralmente, quando a gente faz uma produção em meio externo, né, fora de estufa, ela tem uma produção um pouco mais devagar, por conta de todo esse intempéries ambientais que a gente fala, vento, chuva. E como eu falei também que a gente não usa nada de agrotóxico, nada de pesticida químico, se você não tem uma barreira mecânica, né, que te assegure, né, que pelo menos uns 70% vai proteger contra essas pragas, você não vai tirar a hortaliça. Não tem como, né? A gente não faz nada, é o controle biológico que a gente faz, né? Então a estufa é primordial, eu diria, porque é a primeira barreira mecânica que a gente tem. E ventos, e chuva, principalmente a gente lida com peixe. Quem está lá no Rio Grande do Sul tem geada absurda, tem menos 5 graus, e aí a estufa ajuda a proteger também o ambiente para os peixes. Sim. Né? Então eu acho que a estufa seria primordial também, né? Principalmente para quem quer escalar, né? Quem quer fazer um comercial. Você tem que ter uma produção rentável, né? Para ter o retorno de investimento. E se você não tem isso, e você tem muitas pragas, você não consegue tirar, acredito eu que é uma do ponto mais negativo, talvez, que nós tenhamos dentro do sistema de aquaponia. Perfeito. Ainda tem essa questão de estar acompanhando nos jornais, né? Essas nuvens aí de gafanhoto que estão passando por aí pelo sul. Então, enfim. Olha, o Instagram já está avisando aqui para a gente que a gente tem 32 segundos. Antes de finalizar, então, eu vou finalizar aqui essa primeira parte, a gente volta rapidamente. Tem mais 3 ou 4 perguntas e a gente encerra. Pode ser? Ok, então. Então tá, Jussara. Tranquilo. Obrigado. Até já. Tudo bem. Então, até já já, pessoal.
Já retornamos.